Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Que seja um dia lindo, um dia abençoado, um dia de muita paz, de prosperidade. Que os anjos do Senhor eles acampem ao nosso redor, na nossa casa, na nossa empresa, no local onde nós trabalhamos. Que nos livre de todo mal, que nos coloque perto de pessoas que são amigos dele e que ele possa sempre estar nos direcionando através da sua palavra, através da oração, que nós possamos começar o nosso dia orando e terminar o nosso dia agradecendo. E hoje Deus tem uma palavra aqui para nós e Ele tem sido tão pontual. Ele tem falado muito comigo todos os dias aqui, confirmado depois em outras orações, em outros momentos, em devocional. E eu tenho certeza que Ele tem falado com você também. E que hoje não vai ser diferente. Hoje Deus vai falar com você. E não há coincidências para Deus. Eu sempre digo isso aqui. Exatamente o que nós vamos ouvir agora é aquilo que Deus preparou para nós nesse momento. É a cena perfeita que Ele preparou. E o devocional de hoje diz: ganhe o mundo sem perder a sua alma. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso nesses últimos dias. Sobre nós podermos sim ter prosperidade neste mundo, prosperidade financeira, conquistar aquelas coisas que nós queremos, que nós desejamos neste mundo, desde que isso nunca ocupe o trono de Deus no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e, claro, quiser, curta esse vídeo, porque assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas, edificadas também. E agora eu quero que, se você tem fé, escreva aí nos comentários a nossa frase profética. A gente escreve com o objetivo de dar força, visualizar, declarar no mundo espiritual. E a frase diz: eu não quero tudo se for para perder a tua presença. Olha o poder dessa frase. Repete, escreve aí nos comentários, eu vou repetir. Eu não quero tudo se for para perder a tua presença. Amém? Porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos. E a leitura bíblica, ela está lá em Mateus 16, 26, que diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Existe um conflito velado, muitas vezes inconsciente, dentro de muitos cristãos. Posso prosperar e ainda assim agradar a Deus? Posso desejar uma vida confortável, uma empresa de sucesso, um negócio lucrativo, sem que isso me afaste do reino? Essa dúvida nasce porque, durante muito tempo, a religião associou pobreza com santidade, como se quanto mais escassa fosse a vida de alguém, mais próximo ela estivesse de Deus. Mas essa não é a narrativa bíblica. A palavra de Deus não condena a prosperidade financeira. Ela condena a avareza. Ela não diz que o dinheiro é o problema, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. E essa é a linha tênue que precisamos aprender a discernir. Porque o problema não é ter, é ser possuído por aquilo que se tem. Você pode ter um carro de luxo, uma vida confortável, viagens, dinheiro, e ainda assim viver em santidade, humildade e generosidade. O reino precisa de recursos. E quem terá os recursos nas mãos? Gente ímpia que usará para corromper? Ou filhos de Deus que financiarão projetos, alcançarão vidas, transformarão realidades? Deus se revela também por meio da provisão. Deus é chamado de El Shaddai, Deus mais do que suficiente. Ele não tem prazer na escassez, mas também não se impressiona com ostentação. O que ele busca é um coração governado pelo céu. Você pode ser milionário e miserável,
Pode ser rico e pobre de alma. Pode ganhar o mundo inteiro, mas estar perdido por dentro. Por isso, Jesus nos alerta que adianta ganhar tudo, mas perder a essência, ter tudo, mas não ter paz, alcançar os aplausos, mas perder o céu. A prosperidade em si não é um fim, é um meio. Ela é uma ferramenta poderosa para o cumprimento de um propósito. Você já percebeu como é difícil fazer o bem sem recurso? Um missionário precisa de sustento. Um projeto social precisa ter estrutura. Uma igreja precisa pagar contas. Uma clínica pode abençoar vidas com atendimentos gratuitos, ações, projetos, bolsas, doações. Você pode comprar cestas básicas, patrocinar estudos, pagar terapias, financiar o ministério de alguém. Quando você prospera com o coração certo, o dinheiro se torna um servo e não o seu senhor. Há pessoas que colocam Deus como escada para os seus sonhos, e outras colocam os seus sonhos como altar para glorificar a Deus. Qual grupo você decide fazer parte? Alguns perdem a alma devagar. Não é de repente, é um processo. Começa com: não tenho mais tempo de orar porque estou trabalhando demais. Depois eu volto para a célula, estou numa fase corrida. Quando estabilizar, eu volto para a igreja. Eu volto a servir. Mas estabiliza e nunca volta, porque o coração já está longe. Tem muita gente rica e santa. Tem gente pobre e soberba. Tem milionários humildes, tem pobres arrogantes. Deus não mede com régua humana. Santidade não é viver com o mínimo, é viver separado para um propósito. E se o propósito dele para a sua vida envolve provisão em abundância, você não deve ter vergonha disso, mas deve saber exatamente para que você está preparado. Nos tempos finais, Deus está levantando empreendedores do reino. Pessoas que entenderam que a sua empresa é um campo de missão, que os seus lucros são sementes para multiplicação, que os que possuem não pertencem a eles, que o que possuem não pertence a eles, mas pertence a Deus. Não é sobre ter pouco ou muito, é sobre a quem pertence o seu coração. Amém? Amém e amém. E nós devemos, sim, buscar atingir os nossos sonhos nessa terra. O mundo, ele nos traz desejos, a gente busca prosperar na nossa vida financeira, a gente tem desejos de viajar, de por vezes até comprar coisas que podem nos fazer sentir melhores, como um carro, uma casa, e não há nenhum problema nisso. Mas tem até a história do jovem rico na Bíblia, na palavra, onde Jesus fala para ele que ele deve vender tudo e segui-lo. E muitas vezes é mal interpretada, mas Jesus não está querendo dizer que ter riquezas é errado, mas ele quis mostrar e ensinar que naquele caso, daquele jovem rico, as riquezas já tinham ocupado o coração dele. E ele preferiu as riquezas do que seguir a Jesus. E é isso que nós nunca podemos escolher. Deixar o ouro, o dinheiro, as riquezas, os desejos deste mundo, eles ocuparem o lugar de Deus no nosso coração. Nós precisamos somente dele. E mesmo que aconteça como Jó, que a gente perca tudo, se nós ainda temos a Deus, nós temos tudo. Porque é dele que vem a provisão, é dele que vem o sustento, e ele tem planos tão grandes, tão maiores do que o que nós podemos imaginar, que nem olho viu, nem ouvido viu, nenhum coração jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então vamos orar.
Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, livra-nos de perder a nossa alma em meio às conquistas. Ó Pai, nós não queremos confundir o Teu favor com as bênçãos materiais. Nós queremos sim, Pai, crescer, prosperar, conquistar, mas com o coração ancorado em Ti, Pai. Que a nossa prosperidade nunca se torne o nosso Deus e que o nosso propósito nunca seja ofuscado por cifras, Pai. Que nós sejamos prósperos, sim, mas que nós nunca deixemos de ser humildes. Que nós sejamos, Pai, influentes, mas que busquemos a santidade. Que nós sejamos, Pai, bem-sucedidos, mas dependentes do Teu Espírito. E que tudo, Pai, o que vier às nossas mãos sirva para ampliar o Teu reino e sirva para servir ao propósito que nós temos neste mundo. É o que nós pedimos e te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo e que você também possa ser um canal de bênção na vida de alguém, enviando esse devocional agora. Essa bênção volta ainda maior para a sua vida. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.